Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Ótima quinta-feira a todos nós, né? Nós possamos ser cada vez mais revestidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz dele venha, invada nosso ser, invada não, entre, porque a gente permite, porque quem invade não é coisa de Deus, né? Mas que entre pela permissão, pela abertura que nós, de livre e espontânea vontade, abrimos e ele vem, faça morada, habite em nós, e que nós possamos ser cheios da paz dele, que excede todo entendimento, a ponto de fazer com que essa paz se exale para todos aí, qual passar pelo nosso caminho, em nome de Jesus. Isso é verdade, viu? Isso pode acontecer, basta eu e você querer. Não é fantasia, não é ilusionismo, é realidade de quem vive pela fé. Oh, glória! Meus amados, eu acredito que vocês também, algum de vocês, já devem ter ouvido esse termo, né? Hoje a palavra aqui, a reflexão, ela está direcionada mais para quem já está inserido, né? Para quem está inserido no mundo, né? Evangélico, servindo, para quem já está servindo, para quem está buscando, para quem está caminhando. E eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso de pessoas que se intitularizam cristãs, né? E já devem também ter ouvido pessoas não cristãs também apoiando esse tipo de prática, aonde se diz, abrem a boca e diz: eu sou crente, mas eu não sou otário. Eita glória, que negócio é esse, meu irmão? É um termo forte. Eu sou crente, mas eu não sou otário. Misericórdia. E a passagem que eu quero trazer para poder trazer esta reflexão, que eu acredito que vai ser de grande importância e beneficente para a vida de muitos que estão com as suas mentes entenebrecidas com os costumes do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós cristãos, nós servos do Senhor, deveríamos sempre revestir a nossa mente, né, com o que é de Deus. Tanto que ele vai dizer que não é para que a gente venha se alinhar com o pensamento do mundo, mas antes a gente venha renovar a nossa mente, né, com o entendimento que Deus ele nos favorece, nos fornece através da sua palavra. Isso é fantástico, porque quando nós passamos a entender isso, a gente vive de maneira a qual a gente não confia mais na força do nosso braço, mas a gente confia no poder espiritual que Cristo exerce em nossas vidas através do Espírito Santo com os seus dons, né? E aí a gente vai entender isso aqui nessa reflexão. A passagem que eu quero usar está em Mateus 5,41, aonde Jesus chega para os seus discípulos, obviamente, e fala: se alguém te fizer caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. E aí, quando a gente vai procurar entender o porquê Jesus falara isso aos seus discípulos, a gente entende um pouco acerca de uma lei que imperava no Império Romano, que foi constituída no Império Persa, a lei da Angária, aonde os soldados poderiam exercer serviços obrigatórios de carregar os seus despojos, carregar as suas ferramentas, os seus materiais bélicos, sabe? E isso existia. 1 milha tinha que ser caminhada, cerca de 1,5 km. Então existia isso nos povoados aonde o Império Romano estavam instalados, né? Obviamente isso aí deve ter sido adquirido pelo Império Romano na era helenista ali. Foi por esse período aí, com certeza. E existia esta lei, né? Obviamente, quando a gente entende isso, alguém te fazer um serviço obrigatório, ela tá meio que humilhando,
ela está meio que humilhando. Bora, faça isso aqui. E você tinha que fazer, porque se você não fizesse, você era constituído ali como um criminoso, poderia ser preso e morrer por conta de negar um serviço que estava embasado em uma lei a qual o Império Romano ali obtera, né? Então, isso existia. E quando a gente vai entender esta fala de Jesus, Jesus ele não está nos ensinando a sermos passivos, né? A ignorarmos a dignidade humana, né? Que isso não é digno, né? Se você for olhar, não é uma forma digna de um ser humano tratar o outro. Então, mas Jesus ele não está nos ensinando, né? Até mesmo a ser resignantes, né? A críticos, ou seja, aquele tipo de pessoa que aceita tudo, não questiona nada. Não, Jesus ele não está nos ensinando a ser desta forma, mas ele está querendo meio que usar uma subversão moral daquilo que nós poderíamos fazer, né? Que aí entra o termo eu sou crente, mas eu não sou otário. Quando uma pessoa fala isso, ela está disposta a reagir de conformidade a qualquer tipo de ação que vier contra ela, que ferir ela, que for contra os princípios dela, ela está disposta a agir. E Jesus ele está nos ensinando, né, com uma subversão moral, a quebrar o orgulho de quem está vindo contra nós através de nossas atitudes, né, através das nossas atitudes. Observe, se alguém te obrigar a fazer algo que você não está querendo e você faz dobrado, tente se colocar no lugar da pessoa. Às vezes a gente vai na onda do que o mundo prega, né? Eu falo mundo na questão da questão moral, né? Então a gente vai na onda do mundo de achar que nada, ele vai se sentir orgulhoso. Mas não, se você fizer dobrado do que uma pessoa te pedir, olha como você vai mexer com ela, como você vai mexer no íntimo dela. Poxa, velho, eu pedi para o cara fazer um, ele fez dois. Entendeu? Então assim, você vai quebrar o orgulho dela, né? Com a sua atitude, em vez de você ir para cima dela, querer direita, esquerda, jab, cruzado, não sei o que, aquela arruaceira toda de palavras torpes. Você com a sua atitude, você pode quebrar, você pode ensinar, você pode repreender, porque era isso que Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos. Então o termo certo para se usar mediante a qualquer afronta, a qualquer levante contra nós, não é eu sou crente, mas eu não sou otário. É você saber a quem você serve e conhecer as armas que você tem, o termo que eu falei lá no início, as armas que o Espírito Santo ele nos fornece. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ali em Gálatas 5, vai falar acerca de algumas características, de alguns adjetivos de qualidade que o Espírito Santo ele tem. E esses adjetivos, essas qualidades, essas características são bondade, fé, temperança, benignidade, misericórdia. É um monte de coisas boas que o Espírito Santo carrega em si. E a Bíblia diz que esse mesmo Espírito ele habita em nós. E automaticamente eu entendo que esse Espírito Santo que tem todas essas características, que tem todas essas qualidades habitando em mim, isso também tem que fazer parte de mim. Então as minhas atitudes têm que ser sempre baseadas no que o Espírito que está em mim tem, e não do que a minha carne quer que eu faça. A guerra infindável a qual o apóstolo Paulo vai falar em Romanos é justamente essa, né? De que a carne ela luta para nos levar a sempre agirmos com base naquilo que
a gente acha que é certo, de que na raiva, na emoção, no desespero, e o Espírito, ele sempre vai nos levar a agir de maneira sensata, prudente, de maneira a qual a gente venha a ser beneficiado e ainda vai beneficiar a vida de quem está nos afrontando. O Espírito nos ensina isso. E isso tem que ser entendido de uma forma extraordinária por nós cristãos, porque a gente vê que esse tipo de entendimento não é comum na vida de alguns crentes. Tem pessoas que agem com tanta brutalidade, sendo que está servindo a um Deus que não é bruto, que é misericordioso, é um Deus de paz, é um Deus que nos ensina. Ele é justiça, mas a justiça dele disciplina, ensina. A justiça dele não mata, a justiça dele não acaba, não destrói. A justiça de Deus, ela ensina. Então a gente serve a este Deus, a gente serve a este poder, a gente faz parte deste mundo, sabe? E a reflexão é essa, que nós possamos sempre aprender com Jesus, que falou com a sua própria boca: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quantos de nós já agimos sem pensar, sem pelo menos parar para poder entender que, poxa, se eu fizer isso aqui, será que vai dar certo? Mas a gente age baseado na emoção. Muitas das vezes, né, a gente age com a força do nosso braço, é porque a gente é forte, é porque a gente sabe lutar, a gente lutou, a gente aprendeu jiu-jitsu, a gente aprendeu capoeira, a gente aprendeu boxe, e a gente acha que a gente tem que usar isso quando alguém vir para aqui querendo nos atrapalhar. Mas a oração, meus irmãos, a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O conceito de vitória, o conceito de poder, o conceito de ação, quando nós estamos servindo ao Senhor, é totalmente diferente do que o mundo prega. O conceito de vitória para o mundo é de que você tem que lutar, você tem que ir para cima, de passar por cima de seja lá do que for, você tem que pensar só em você. Já o conceito de vitória para nós que servimos, e não é passividade, o conceito de vitória é de que a gente confia na vontade soberana de Deus. Eu confio, eu tenho vontade de ter várias coisas, eu tenho vontade de ser vitorioso em várias coisas, mas eu sei que Deus é quem sabe o que é melhor para mim. Eu confio na direção de Deus, eu confio no que Deus tem para mim, né? Eu tenho o objetivo de ter várias vitórias, mas eu sei que nem todas as vitórias vão ser benéficas para a minha vida e para a vida da minha família. Então eu prefiro deixar tudo na mão de Deus e dizer: Senhor, só me faça vencer a vitória, a qual vai agregar benefícios para mim e para minha família. Já o mundo nos ensina que a gente tem que ser, como a gente vê aí as pessoas lutando por vitórias, mas vitórias insignificantes, vitórias que só levam para desgraça. O que é que adianta eu ter uma vitória a qual o meu ego ele vai se elevar de tal maneira que eu vou humilhar o meu irmão, eu vou desfazer do meu irmão? Que vitória é essa, meu irmão? Que vitória é essa? Será que de fato é vitória? Vitória de te fazer ser pior do que você era? Isso não é a vitória. O sinônimo de poder para nós que vivemos baseado na palavra é a oração. Poder para nós é oração, a gente orar e Deus abrir uma porta, mesmo a gente não tendo recursos para poder habitar aonde aos olhos carnais só quem pode é quem tem bala na agulha, né? Como dizem aí fora, quem tem bala na agulha, quem tem poder aquisitivo. Mas o Senhor, através da oração, e se for benéfico, olha aí, para nós, o Senhor nos faz habitar mesmo a gente não tendo as condições estatais que
o ambiente pede. O Senhor faz e ainda faz nos assentar no melhor lugar. O poder para a gente é a oração. A ação ela sempre tem que ser baseada naquilo que Cristo deixou como exemplo para nós. Cristo ele sempre nos ensinou a melhor maneira de agirmos. Não era na força do nosso braço. O Senhor está me fazendo lembrar aqui de quando Jesus estava ali, né, orando no Getsemane ali, e vieram os soldados romanos ali, os soldados na verdade dos sumos sacerdotes ali, que eram romanos, para poder prender Jesus. E Pedro tira a sua espada na orelha do Malco ali, arranca, e Jesus com uma atitude mostra que, apesar de ser pelo um propósito que nós sabíamos que tinha que acontecer, mas a atitude de Jesus nos mostra que não é a ação da força do braço, não é a violência, não é o meu achismo, mas é tudo dentro da lógica a qual o nome do Senhor, o nome que nós levamos, que é o de Cristo, venha a ser glorificado. Nós temos que sempre parar e entender, será que essa minha atitude vai fazer com que o nome de Jesus, somos representantes do céu? A partir do momento que você levanta a sua mão para aceitar o Senhor Jesus Cristo como único Salvador da sua vida, você passa a ser um representante do céu. E as suas atitudes têm que ser moldadas de conformidade com o que você está representando. Meus amados, isso aqui é teologicamente bíblico o que eu estou falando. Não podemos agir como agíamos quando éramos ignorantes. Agora nossas ações, atitudes têm que estar ornamentadas de conformidade com o que a palavra diz que somos e temos e devemos. Que Cristo abençoe sua vida, viu? Que eu espero que esta mensagem chegue a todos aqueles que tinham nos seus pensamentos essa ideia: eu sou crente, mas eu não sou otário. Você é crente que ora, meu irmão, e deixa Deus agir. Você é crente que faz com que as coisas aconteçam através da permissão e da justiça de Deus. Há uns meses atrás eu fui lesado em R$5.700 por alguém que andava comigo, falava comigo, apertava minha mão, me chamava de irmão, me abraçava, treinava comigo, me lesou praticamente em R$5.700 e me colocou em uma furada. De início a vontade da carne vem, mas a gente tem que ter domínio próprio, que é o que eu tinha dito, o Espírito coloca isso dentro de nós. E através do domínio próprio eu entendi que eu não poderia deixar com que a raiva que estava querendo entrar em mim, o ódio que estava querendo entrar viesse me dominar. Mas aí eu entendi, é Deus que vai fazer justiça. E todos os dias eu oro, meus amados, todos os dias eu oro, pedindo a Deus justiça sobre a vida de todos os envolvidos que me lesaram. Eu poderia pegar a força do meu braço, eu sei lutar, eu sei artes marciais, eu sei fazer um monte de coisa que eu poderia usar a minha força para poder tentar repreender, tentar tomar força. Recebi até proposta de amigos meus que são policiais: quer que eu cobre, Ney? Quer que eu cobre? Eu falei: não, irmão, é Deus que vai fazer isso aí. É Deus que vai fazer justiça. É Deus, eu não vou sujar as minhas mãos, porque eu sei que a quem eu sirvo tem poder para poder fazer justiça e reverter esse quadro. E eu tenho orado, e Deus ele vai no tempo certo fazer a justiça dele de conformidade a qual eu vou ser beneficiado e o outro vai aprender. O outro aprende. É assim que temos que ser, meus amados, é assim. Não tem esse negócio de que eu sou crente, mas eu não sou otário. Eu sou crente e oro, que Deus age, Deus faz acontecer. E isso aqui é uma verdade absoluta. Não tem negócio de relativizar isso aqui. Tem que ser isso aqui e acabou, no ponto final. A maneira de como vamos agir pode ser diferente, pode ser sempre relacional.
né? Porque Deus ele se relaciona com cada um de uma forma, mas o objetivo e a verdade é a mesma. É Deus, é Jesus, é a vontade do Pai. Que Cristo abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus, Cristo abençoe a sua vida e pare de dizer isso. Eu sou crente, mas eu não sou otário, porque você só está alimentando algo a qual pode te prejudicar lá na frente. Diga assim, ó, eu sou crente e oro, e Deus ele vai agir ao seu favor. Que Cristo te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.